Bom dia, gente. Como vocês estão? Como amanheceram? Eu estou bem, graças a Deus. Bora fazer o almoço. Vamos? Cuidar no rango. Fazer um pouquinho mais de arroz. Tem um pouquinho de ontem. Vou fazer mais um pouquinho. Porque o Lucas vai trabalhar e ele vai levar marmita, né? Aí tem que levar arroz novo, né? Arroz fresquinho, né? Pra não azedar a comida. E o de ontem a gente come. Deixa eu botar um feijão pra fora. Vamos colocar banana. Cozinhar um frango assado, uma coisa. Acho que eu vou assar ali. Olha que tanto de arroz, só vou fazer um pouquinho mesmo pra ele levar. Fazer mais não. E vocês, gente, como estão? Sim, gente, eu fiquei de contar a vocês, né, o que aconteceu na minha vida de inexplicável, né? E eu nem voltei pra contar, mas deixa eu contar aqui pra vocês. Logo quando a gente chegou aqui em 2010, quando eu cheguei, né? Oi. O meu pai, ele conseguiu uma casa, nós faz essa minha casa, minha vida. E ele ofereceu a mim e as minhas irmãs para saber qual de nós queria ficar na casa, né? Porque não dava para ele ficar na casa naquela época, porque a minha sobrinha, ela estava muito doente. E eles iam alugar uma casa maior, que a minha irmã ia morar lá no fundo da casa, para ficar perto deles o tempo todo, para que se precisasse de qualquer coisa, eles davam todo o suporte para ajudar a minha irmã. Aí, a minha irmã mais velha não ficou com a casa, por conta dessa situação. A minha irmã mais nova não quis a casa, porque disse que a casa era pequena. E ela ia se desfazer de muitos móveis dela, porque ela tinha bastante móvel. Então, como eu ainda não tinha tanto móvel assim, eu tinha casado fazia pouco tempo, eu aceitei a casa. Eu digo, eu fico com a casa então. Aí fiquei com a casa e a gente se mudou tudo, ajeitou as coisas lá. Aí eu acho que tava mais ou menos um ano que a gente já tava morando lá. Meu marido, ele ficou desempregado. Ele perdeu o trabalho. E nessa época, ele tinha comprado uma moto e ele pagava pensão, porque eu sou a segunda mulher dele, né? Ele tem 2 filhas do primeiro casamento dele. E ele pagava pensão nessa época. E a gente se apertou demais. Ele ficou desempregado, a gente não tinha de onde tirar, aonde buscar. E ficamos 3 meses sem pagar a mensalidade da casa. E a gente já estava inheta, sem saber o que fazer, pedindo a Deus para ele arrumar um serviço, um bico, seja lá o que fosse, pra gente começar a pagar as contas. Aí ele começou a fazer bico. Só que o bico que ele estava fazendo só dava pra gente comer. E mal e mal pagar água e luz. Aí ele arrumou um serviço. Começou a trabalhar.
Eu disse, ó, quando tu começa a trabalhar de carteira assinada, a primeira coisa que a gente faz é pagar algumas dessas parcelas da casa. Porque faz medo eles tomarem a casa da gente. Tá certo. Aí foi o que a gente fez. Quando ele recebeu, a primeira coisa que eu fiz foi descer lá no banco, ir lá conversar com o gerente, pra ele ajeitar lá pra ver como é que a gente fazia pra pagar, né? Aí ele foi, o gerente foi lá, procurou. Aí olhou pra mim e disse, viu, qual a parcela que tá atrasada? Eu disse, é as 3 dos 3 últimos meses. Aí ele olhou pra mim e disse, não tem parcela atrasada. Aí eu disse, tem sim, olha aí direitinho, pra depois não dar bronca pra mim. Aí ele, não, aqui ó. Aí ele me mostrou. Alguém, não se sabe quem, pagou a minha casa. Pagou. Todos os meses que eu estava atrasado da casa, alguém pagou. Agora alguém quem? Isso que é inexplicável. Até hoje a gente não sabe quem fez isso. Até hoje. A gente fica se perguntando, quem fez isso? Mas foi Deus, gente. Não foi outra pessoa, foi Deus que fez. Foi Deus. Eu acredito muito nisso. Porque eu pedi muito a Ele. E Ele nos ajudou.